Olha, eu vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com os homens a partir de hoje, mas antes preciso te avisar que isso vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre sedução. Sobre desejo e sobre o poder que você tem nas suas mãos, literalmente nas suas mãos. Existem lugares no corpo masculino que, quando tocados da forma errada ou no momento errado, podem arruinar completamente qualquer chance que você tenha de conquistar aquele homem que você deseja. E o pior é que a maioria das mulheres comete esses erros todos os dias sem nem perceber, destruindo oportunidades incríveis de conexão, de desejo, de relacionamentos que poderiam ter sido absolutamente transformadores. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e ao longo de décadas atendendo homens e mulheres nos meus consultórios, eu descobri segredos sobre a psicologia masculina que a maioria das pessoas nem imagina que existe. E hoje eu vou compartilhar com você algo que pode parecer simples, mas que tem um poder devastador sobre a mente de um homem. Sabe aquela sensação de estar perto de um homem que te interessa e não saber exatamente o que fazer com as mãos, onde tocar, como tocar, se deve ou não deve demonstrar interesse físico? Pois é, essa insegurança é mais comum do que você imagina e ela acontece porque ninguém nunca te ensinou de verdade sobre o mapa emocional e sensorial do corpo masculino. A gente cresce achando que homem é simples, que qualquer toque já deixa ele interessado, que basta encostar nele que pronto, missão cumprida, mas a verdade é exatamente o contrário. Existem zonas no corpo dele que, quando tocadas prematuramente ou de forma inadequada, fazem o cérebro masculino acionar um alarme interno que grita perigo, fuga, não é ela? E aí, minha querida, você perdeu o jogo antes mesmo de começar a jogar de verdade. Deixa eu te dar um exemplo bem cotidiano para você entender a gravidade disso. Imagina que você está num encontro, a conversa está fluindo, vocês estão se conhecendo, tem aquela química no ar, aquele clima gostoso de possibilidade, e aí num momento de empolgação você decide tocar nele. Pode ser um toque no braço, no ombro, na perna, tanto faz. O importante aqui é que, dependendo de onde você toca e como você toca, você pode estar mandando sinais completamente contraditórios para o cérebro dele. Você acha que está demonstrando interesse, carinho, proximidade, mas o que chega no sistema nervoso dele pode ser lido como desespero, carência ou pior ainda, como se você estivesse tentando forçar uma intimidade que ainda não foi construída emocionalmente. E sabe o que acontece quando um homem sente que a intimidade física está avançando mais rápido do que a intimidade emocional? Ele recua, minha linda, ele simplesmente some, porque o cérebro masculino é programado para desconfiar de conexões que parecem fáceis demais. Agora vem comigo que eu preciso te fazer uma pergunta bem direta, bem na lata mesmo. Você já parou para pensar que talvez os homens que você deseja não estão enlouquecendo por você, justamente porque você está tocando nos lugares? Já considerou que enquanto você está aí se esforçando, se arrumando, tentando ser interessante, tem outras mulheres que conhecem esses segredos e estão usando isso a favor delas, conquistando exatamente os homens que você deixou escapar? Porque olha, eu vou te falar uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. Se você não aprender a linguagem do toque masculino, se você não entender como usar o seu corpo e as suas mãos como ferramentas de sedução inteligente, você vai continuar vendo os homens que você quer se apaixonando por outras, construindo famílias com outras, envelhecendo ao lado de outras, enquanto você fica se perguntando o que foi que você fez de errado. E olha, antes que você pense que eu estou exagerando, que eu estou sendo dramática demais, deixa eu te contar o que eu vejo todos os dias no meu consultório. Mulheres incríveis, inteligentes, bonitas, bem-sucedidas, mulheres que têm tudo para serem desejadas e admiradas, chegam até mim completamente destruídas emocionalmente porque elas não conseguem entender por que os homens não ficam, por que eles não se apaixonam, porque depois de algumas semanas ou alguns meses, eles simplesmente desaparecem sem dar explicação.
E sabe o que eu descobri investigando a fundo esses casos? E na maioria das vezes o problema não está na personalidade delas, não está na aparência, não está no papo. O problema está justamente na forma como elas se relacionam fisicamente com esses homens, nos toques que elas dão ou deixam de dar e nos lugares que elas tocam sem perceber que estão sabotando a própria sedução. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo agora e está se reconhecendo nessa situação, se você já passou por isso, de sentir que fez tudo certo, mas mesmo assim o cara não se apaixonou, eu preciso que você fique comigo até o final, porque eu vou te entregar exatamente os 4 lugares que você nunca mais, nunca mesmo deve tocar num homem se você ainda não criou a conexão emocional necessária. E mais do que isso, eu vou te ensinar quais são os lugares certos para tocar, como tocar, quando tocar, para que você finalmente entenda como fazer um homem enlouquecer de desejo por você usando as suas mãos e a sua inteligência emocional. E já que a gente está falando de conexão, de criar laços, de fazer com que as pessoas fiquem com a gente, eu quero te fazer um convite. Se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu posto vídeos toda semana sobre psicologia masculina, sobre relacionamentos, sobre como você pode se tornar uma mulher absolutamente irresistível usando ciência, usando conhecimento de verdade, não essas bobagens que você vê por aí na internet. E deixa um comentário aqui embaixo me contando se você já cometeu algum desses erros que eu tô falando, se você já tocou num homem e sentiu que alguma coisa mudou, que a energia mudou, porque eu leio todos os comentários e adoro saber da sua experiência, da sua história, para que a gente possa crescer juntas nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino. Agora vamos ao que realmente importa, vamos falar do perigo real que você está correndo se continuar ignorando essas informações. Porque olha, não é só sobre perder um homem, não é só sobre ele não se interessar por você, é sobre algo muito maior e muito mais assustador. É sobre você passar os próximos anos da sua vida repetindo os mesmos erros, afastando homens incríveis, criando uma reputação inconsciente de mulher que não sabe seduzir, que não sabe criar desejo. O seu cérebro vai começar a acreditar nisso, você vai internalizar essa narrativa de que você não é boa o suficiente, de que você não é atraente o suficiente, de que tem alguma coisa errada com você, quando, na verdade, o único problema é que ninguém nunca te ensinou as regras do jogo. E sabe o que é pior? Enquanto você está aí, travada, insegura, sem saber como agir, aquele homem que você deseja, aquele que poderia ser o amor da sua vida, ele está conhecendo outras mulheres, ele está saindo com outras, ele está sendo tocado da forma certa por alguém que entende de psicologia masculina, e aí quando você perceber, vai ser tarde demais. Ele vai estar apaixonado, comprometido, construindo uma vida com outra pessoa, e você vai ficar com aquele gosto amargo de oportunidade perdida, e se eu tivesse sabido disso antes, de se eu tivesse agido diferente. E olha, eu não estou falando isso para te deixar mal, para te fazer sentir culpada. Eu estou falando isso porque eu me importo com você, porque eu sei o quanto dói ver a vida que você poderia ter sendo vivida por outra pessoa. Porque a verdade nua e crua é essa: os homens não esperam, minha linda, eles não ficam parados esperando você aprender a seduzi-los. Se você não sabe como fazer, se você não sabe onde tocar, como tocar, quando tocar, vai aparecer outra que sabe e ela vai levar ele embora na frente dos seus olhos. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar se lamentando, vai ficar dizendo que os homens são todos iguais, que eles só querem mulheres fúteis, que eles não valorizam mulher inteligente, mas no fundo você vai saber que não é nada disso. Você vai saber que você simplesmente não soube jogar o jogo, que você entrou num campo de batalha sem armas, sem estratégia, sem conhecimento e obviamente você perdeu. E antes que você pense que eu tô sendo dura demais, que eu tô sendo cruel, deixa eu te explicar uma coisa. Eu passei a minha vida inteira estudando o cérebro humano, estudando o comportamento, estudando o que faz as pessoas se atraírem, se apaixonarem, ficarem juntas. E eu posso te garantir uma coisa: atração não é sorte, desejo não é acaso, paixão não é destino,
Tudo isso é química, é biologia, é psicologia, é neurociência. E quando você entende as regras, quando você sabe apertar os botões certos no cérebro masculino, você se torna absolutamente poderosa. Você se torna uma mulher que escolhe, que decide, que conquista o que quer e quem quer. Mas, para chegar nesse nível, para se tornar essa mulher, você precisa primeiro parar de cometer os erros que estão te sabotando. Você precisa entender que o corpo masculino não é um território livre onde você pode tocar em qualquer lugar a qualquer momento. Existe uma ordem, existe um timing, existe uma inteligência por trás de cada toque, e quando você respeita isso, quando você segue essa lógica, o resultado é devastador. O homem simplesmente não consegue tirar você da cabeça. Ele fica obcecado, ele fica querendo mais, ele começa a te perseguir, a te procurar, a fazer de tudo para estar perto de você. Porque você ativou no cérebro dele um circuito de recompensa que é praticamente viciante. Agora imagina o contrário. Imagina que você toca nos lugares errados, nos momentos errados, da forma errada. O que acontece? O cérebro dele aciona o sistema de alarme, libera cortisol, o hormônio do estresse, e aí em vez de associar você com prazer, com desejo, com recompensa, ele passa a te associar com desconforto, com invasão, com algo que ele precisa evitar. E aí, minha querida, acabou, não tem volta, porque a primeira impressão que você causou no sistema nervoso dele foi negativa, e reverter isso é praticamente impossível. Isso que eu digo. Você não tem direito ao erro, você não pode ir testando, experimentando, vendo o que funciona, porque cada erro pode custar a oportunidade da sua vida. E olha, eu sei que isso pode parecer injusto, pode parecer que estou colocando toda a responsabilidade em você, mas não é sobre isso. É sobre você entender que você tem poder, que você tem controle, que você pode decidir o resultado que quer ter, simplesmente sabendo usar as ferramentas que a natureza te deu. Porque pensa comigo, se eu te dissesse que existe um botão no corpo masculino que quando você aperta da forma certa, faz ele se apaixonar por você, você não ia querer saber onde fica esse botão, você não ia querer aprender a apertar? Pois é exatamente isso que eu estou te oferecendo aqui, só que em vez de um botão, são vários, e em vez de apertar, você vai aprender a não tocar em determinados lugares até o momento certo. Então, respira fundo, preste atenção e vem comigo porque agora a coisa vai ficar séria. Agora eu vou te mostrar exatamente o que pode acontecer se você continuar ignorando essas informações, se você continuar achando que sedução é sobre sorte, sobre beleza física, sobre ser magra ou jovem. Porque, olha, eu atendo mulheres de todas as idades, de todos os tipos físicos. E sabe quais são as que mais conquistam homens? Não são as mais bonitas, não são as mais novas, são as que entendem de psicologia masculina, as que sabem exatamente como mexer com a cabeça dele, como criar desejo, como fazer ele sentir coisas que ele nunca sentiu antes. E essas mulheres, minha linda, elas não são especiais, elas não nasceram com um dom, elas simplesmente aprenderam, estudaram, se dedicaram a entender como funciona a mente masculina e agora elas colhem os frutos disso. Elas têm os homens que querem, elas são desejadas, admiradas, perseguidas, enquanto outras mulheres, muitas vezes até mais bonitas fisicamente, ficam sozinhas, frustradas, sem entender por que elas não conseguem o mesmo resultado. E a diferença, acredita em mim, muitas vezes está em detalhes minúsculos, em pequenos gestos, em toques certeiros ou em toques evitados, em saber exatamente quando avançar e quando recuar. Porque o cérebro masculino funciona por desafio, por conquista, por recompensa intermitente. Se você entrega tudo muito rápido, se você se mostra totalmente disponível, totalmente acessível, o interesse dele despenca, porque não tem mais o que conquistar, não tem mais desafio, não tem mais graça. Mas se você sabe doçar, é atirar, tocar e se afastar, criar proximidade, depois criar distância, você mantém o cérebro dele num estado constante de excitação, de curiosidade, de quero mais. E é aí que mora o segredo da sedução que funciona. Da sedução que faz um homem enlouquecer de verdade. Então vamos falar do que realmente interessa. Vamos falar dos 4 lugares que você nunca deve tocar num homem,
principalmente no início, principalmente quando vocês ainda estão se conhecendo, quando a conexão emocional ainda não está estabelecida. E olha, eu vou te explicar não só quais são esses lugares, mas principalmente por que você não deve tocar, o que acontece no cérebro dele quando você toca e qual é a alternativa, ou seja, onde você deve tocar para criar o efeito oposto. Para fazer ele se sentir atraído, interessado, completamente fisgado por você. O primeiro lugar que você nunca deve tocar num homem logo de cara é a parte de trás do pescoço, aquela região da nuca. Eu sei que pode parecer estranho porque a gente sempre ouviu falar que a nuca é uma zona erógena, que os homens adoram, mas olha, tem um timing para isso, tem um contexto, e se você faz isso cedo demais, você está mandando um sinal de intimidade profunda que ainda não foi conquistada. Tocar a nuca de um homem é um gesto extremamente íntimo, é o tipo de toque que uma namorada faz, que uma esposa faz, que alguém que já tem uma relação estabelecida faz. Quando você faz isso no início, você está pulando etapas, você está forçando uma intimidade que o cérebro dele ainda não reconhece como real, e aí ele se assusta, ele recua, ele sente que tem alguma coisa errada, que você está tentando manipular ele para sentir algo que ele ainda não sente. E sabe por que isso acontece? Porque a parte de trás do pescoço, a nuca, é uma região extremamente vulnerável do corpo humano. Desde os tempos primitivos, expor a nuca era um sinal de submissão, de confiança total, porque é ali que ficam artérias importantes, é ali que um predador atacaria. Então, quando você toca a nuca de um homem, você está tocando numa área que exige confiança profunda, que exige que ele se sinta seguro com você. E se vocês mal se conhecem, se ele ainda não tem certeza dos sentimentos dele por você, esse toque vai soar como invasivo, como apressado, como se você estivesse tentando forçar algo que deveria acontecer naturalmente. Além disso, tocar a nuca de um homem logo de cara pode ser interpretado pelo cérebro dele como um gesto maternal, como se você estivesse tentando cuidar dele, proteger ele. E olha, por mais que homens gostem de carinho, eles não querem se sentir como crianças sendo cuidadas por uma mãe. Eles querem se sentir desafiados, querem se sentir conquistando, querem sentir que estão seduzindo você, não o contrário. Então, quando você toca a nuca dele prematuramente, você inverte os papéis. Você assume uma posição de quem está dando algo que ele ainda não pediu. E isso mexe com o ego masculino de uma forma muito negativa. Então o que você deve fazer em vez disso? Simples. Você toca o antebraço dele, a parte de fora do braço, de uma forma leve, casual durante a conversa. Esse é um toque socialmente aceito que não invade o espaço pessoal dele de forma agressiva, mas que ao mesmo tempo cria uma conexão física sutil. Quando você toca o antebraço de um homem enquanto ri de uma piada dele, enquanto está contando uma história, você está criando uma associação positiva. Você está dizendo para o cérebro dele que a presença de você é agradável, é confortável, é algo que ele quer mais. E o melhor de tudo é que você não está se entregando, você não está mostrando todas as cartas. Você está apenas abrindo uma porta, criando uma possibilidade e deixando ele querer entrar. O segundo lugar que você nunca deve tocar num homem no início é a região do peito, principalmente próximo ao coração. Eu sei que parece romântico, eu sei que nos filmes a gente vê aquelas cenas lindas da mulher colocando a mão no peito do homem, sentindo o coração dele bater, mas olha, isso só funciona quando já existe uma relação, quando já existe amor, quando já existe entrega mútua. Se você faz isso cedo demais, você está invadindo o espaço emocional dele de uma forma que pode ser interpretada como sufocante, como carente, como se você estivesse tentando forçar uma intimidade emocional que ainda não existe. O peito de um homem, principalmente a região do coração, é simbolicamente o centro das emoções dele. É onde ele guarda os sentimentos mais profundos, as vulnerabilidades, os medos. E homens, minha querida, não abrem essa área para qualquer pessoa. Eles precisam confiar muito.
precisam se sentir seguros, precisam ter certeza de que você não vai usar essas informações emocionais contra eles. Então, quando você toca o peito dele logo de cara, você está tentando acessar uma parte dele que ainda está trancada, que ainda está protegida. Isso gera desconforto, gera resistência, gera vontade de se afastar. Além disso, tocar o peito de um homem muito cedo pode ser interpretado como um gesto possessivo, como se você já estivesse marcando o território, como se você já estivesse dizendo ele é meu. E olha, homem detesta se sentir preso antes mesmo de decidir que quer ficar. O cérebro masculino funciona por liberdade, por escolha, por sensação de que ele está no controle da própria vida, e quando você faz gestos que sugerem posse, que sugerem compromisso, que sugerem que você já está planejando um futuro juntos, ele entra em pânico e sai correndo. Então, em vez de tocar o peito dele, o que você faz? Você toca o ombro de uma forma amigável, encorajadora, como se você estivesse reconhecendo algo legal que ele fez ou disse. Tocar o ombro de um homem é um gesto de cumplicidade, de admiração, de reconhecimento, e isso mexe profundamente com o ego masculino. Homens precisam se sentir admirados, precisam se sentir competentes, precisam sentir que estão impressionando você. E quando você toca o ombro dele, enquanto diz algo como "nossa, que interessante" ou "você é muito inteligente", você está alimentando o ego dele, você está fazendo ele se sentir bem consigo mesmo na presença de você, e isso cria uma associação poderosa no cérebro dele. O terceiro lugar que você nunca deve tocar num homem logo no início é a região da coxa, principalmente a parte interna. Olha, eu nem deveria precisar explicar isso, mas eu vou explicar mesmo assim, porque eu sei que muitas mulheres acham que tocar a coxa de um homem é um sinal claro de interesse sexual, que isso vai fazer ele se sentir desejado, e isso vai acelerar as coisas, mas a verdade é exatamente o oposto. Tocar a coxa de um homem, especialmente a parte interna, logo de cara, é um dos erros mais graves que você pode cometer, porque você está sexualizando a interação antes de criar a conexão emocional. E isso faz o cérebro dele te categorizar de uma forma que você não quer ser categorizada. Quando você toca a coxa de um homem muito cedo, você está dizendo para ele que você está disponível sexualmente, que você está interessado apenas no físico, que você não está buscando nada sério, e aí ele vai te tratar exatamente assim, como uma aventura, como algo causal, como alguém que ele pode usar e descartar. E olha, se é isso que você quer, tudo bem. Mas se você está buscando algo mais profundo, se você quer que ele se apaixone, se você quer ser levado a sério, jamais, nunca, em hipótese alguma, toque a coxa dele logo no começo. Porque o cérebro masculino tem duas categorias principais para mulheres: a mulher para casar e a mulher para se divertir. E por mais que isso seja reducionista, por mais que isso seja injusto, é assim que funciona no inconsciente da maioria dos homens. E a forma como você se comporta fisicamente nos primeiros encontros é o que vai determinar em qual categoria você vai ser colocada. Se você se mostra sexualmente disponível muito rápido, se você toca em áreas íntimas, se você deixa claro que está disposta a ir para a cama sem criar vínculo emocional antes, ele vai te colocar na categoria diversão. E aí, minha linda, perda qualquer chance de ser levada a sério por ele. Então o que você faz, em vez de tocar a coxa dele, você toca a mão de uma forma delicada, brincalhona, durante a conversa. Segurar a mão de um homem ou tocar levemente nos dedos dele enquanto vocês estão conversando. É um gesto que cria intimidade sem ser sexual, que cria proximidade sem ser invasivo, que mostra interesse sem parecer desesperado. E o mais legal é que tocar a mão dele cria uma conexão sensorial que é extremamente poderosa, porque as mãos têm milhares de terminações nervosas, então cada toque é amplificado, cada sensação é intensificada, e isso fica gravado na memória dele de uma forma muito positiva. O quarto e último lugar que você nunca deve tocar num homem logo de cara é a região lombar, aquela parte baixa das costas. E olha, esse é um erro que eu vejo muitas mulheres cometendo sem nem perceber, principalmente em situações sociais, em festas, em bares.
onde elas estão conversando com um cara e de repente colocam a mão nas costas dele, na região lombar, achando que é um gesto casual, amigável, mas na verdade estão mandando um sinal completamente errado. Tocar a região lombar de um homem é um gesto extremamente íntimo. É o tipo de toque que acontece durante o sexo, que acontece num abraço apaixonado, que acontece quando duas pessoas já têm uma relação física estabelecida. Quando você faz isso cedo demais, você está novamente pulando etapas. Você está forçando uma intimidade que não existe. E o cérebro dele vai interpretar isso como invasão, como algo estranho, como se você estivesse tentando manipular ele para sentir algo que ele ainda não sente. Além disso, a região lombar está muito próximo de áreas sexuais, então tocar ali pode ser interpretado como um convite sexual direto. E se vocês mal se conhecem e se ainda não criaram uma tensão sexual saudável, esse toque vai soar como apressado, como desesperado, como se você estivesse tentando forçar algo que deveria acontecer naturalmente. E olha, homens percebem isso, eles sentem quando uma mulher está tentando forçar a barra, quando ela está tentando acelerar as coisas, isso automaticamente diminui o valor percebido dela. Porque o cérebro dele pensa, se ela está tão disponível assim para mim, ela deve estar disponível assim para qualquer um. Então, em vez de tocar a lombar dele, o que você faz? Você toca a parte superior das costas, entre as omoplatas, de uma forma leve, quando vocês estão caminhando lado a lado ou quando você está passando por trás dele. Esse é um toque que demonstra familiaridade sem ser sexual, que cria proximidade sem ser invasivo, que mostra que você está confortável perto dele sem estar se oferecendo. E o legal desse toque é que ele é inesperado. A maioria das mulheres não toca ali. Então, quando você faz isso, você se diferencia, você cria uma memória sensorial única no cérebro dele, e isso faz você ficar na mente dele por muito mais tempo. Agora que você já sabe quais são os 4 lugares que você nunca deve tocar num homem logo de cara, eu preciso te explicar a lógica por trás de tudo isso, porque não adianta só decorar uma lista. Você precisa entender o princípio. Você precisa entender como funciona a psicologia masculina para poder adaptar isso para diferentes situações, para diferentes homens, para diferentes contextos. E o princípio é simples: homens são movidos por conquista, por desafio, por sensação de que eles estão no controle, de que eles estão seduzindo você, de que eles estão ganhando algo valioso. Quando você toca um homem nos lugares errados, nos momentos errados, você está tirando dele a oportunidade de conquistar, você está entregando de bandeja algo que ele deveria ter que trabalhar para conseguir, e isso diminui o valor percebido de você. É como se você estivesse vendendo um produto caríssimo por um preço muito baixo, as pessoas vão desconfiar, vão achar que tem algo errado, vão pensar que não pode ser tão bom assim se está tão barato. A mesma coisa acontece com você se você se mostra totalmente e disponível, totalmente acessível, totalmente aberta logo de cara. O cérebro dele vai pensar que você não pode ser tão valiosa assim, porque se fosse, você seria mais seletiva. Você seria mais cuidadosa, você faria ele trabalhar mais para ter acesso a você. Por outro lado, quando você sabe exatamente onde tocar, como tocar, quando tocar, você cria uma dança sedutora, onde você dá pistas, você mostra interesse, mas você não entrega tudo, você não se revela completamente, você mantém o mistério, você mantém o desafio, e isso faz o cérebro dele entrar no estado de obsessão. Porque ele quer decifrar você, ele quer entender você, ele quer conquistar você completamente. E enquanto ele está nessa busca, enquanto ele está nessa caça, o cérebro dele está liberando dopamina, o hormônio do prazer, da recompensa, e ele vai associando você com essa sensação boa, com essa excitação, com esse desejo. E aí, minha querida, você ganhou, porque agora ele está viciado em você, ele não consegue parar de pensar em você, ele quer estar perto de você o tempo todo. E olha, isso não é manipulação, isso não é joguinho, isso é simplesmente você entendendo como funciona a natureza humana e usando esse conhecimento a seu favor. Porque a verdade é que atração não é uma escolha, desejo não é uma decisão racional, paixão não é algo que a gente controla conscientemente, tudo isso acontece no nível do inconsciente, no nível dos instintos, no nível
das reações químicas do cérebro. E quando você sabe quais são os gatilhos certos, quando você sabe como ativar esses mecanismos, você se torna uma mulher absolutamente irresistível. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você já se arrependeu de ter agido de uma forma com um homem? Quantas vezes você já pensou, eu deveria ter feito diferente? Eu deveria ter me comportado de outra forma? Pois é, isso acontece porque ninguém nunca te ensinou essas coisas, ninguém nunca sentou com você e explicou como funciona a mente masculina, como criar desejo, como fazer um homem se apaixonar. A gente cresce achando que amor é sobre sorte, sobre destino, sobre encontrar a pessoa certa na hora certa, mas não é nada disso. Amor é sobre química, é sobre psicologia, é sobre saber apertar os botões certos no momento certo. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? É que enquanto você estava aí sem saber dessas coisas, cometendo erros, afastando homens, tem outras mulheres que sabem, que estudam, que se dedicam a entender psicologia masculina, e essas mulheres estão conquistando os homens que você deixou escapar. Elas estão casando, estão construindo famílias, estão vivendo os relacionamentos dos sonhos, enquanto você fica se perguntando por que com você não dá certo. Por que os homens não ficam? Porque você não consegue fazer ninguém se apaixonar de verdade. Mas olha, ainda dá tempo de mudar isso. Ainda dá tempo de você virar o jogo, de você se tornar essa mulher que sabe seduzir, que sabe criar desejo, que sabe fazer um homem enlouquecer. E o primeiro passo é você parar de repetir os mesmos erros, é você parar de tocar nos lugares errados, é você começar a prestar atenção nos detalhes, nos pequenos gestos, nas sutilezas que fazem toda a diferença. Porque olha, sedução não é sobre grandes gestos, não é sobre declarações apaixonadas, não é sobre fazer coisas espetaculares. Sedução é sobre os pequenos momentos, os pequenos toques, os pequenos olhares, as pequenas palavras que vão se acumulando e criando uma conexão profunda, verdadeira, duradoura. E quando você entende isso, quando você internaliza isso, você para de se desesperar, você para de correr atrás, você para de tentar forçar as coisas e você começa a seduzir de uma forma natural, orgânica, poderosa. Você se torna uma mulher que não precisa implorar por atenção, que não precisa se rebaixar para ser notada, que não precisa aceitar migalhas, porque você sabe o seu valor, você sabe o que você tem a oferecer e você sabe exatamente como fazer qualquer homem perceber isso também. Então agora eu vou te dar algumas técnicas práticas, alguns passos concretos que você pode começar a aplicar hoje mesmo para se tornar essa mulher irresistível que todo homem deseja. E olha, essas técnicas não são complicadas, não exigem que você mude quem você é, não exigem que você finja ser alguém que você não é. Elas simplesmente exigem que você seja mais consciente, mais estratégico, mais inteligente na forma como você se relaciona com os homens. A primeira técnica é o que eu chamo de toque estratégico. Em vez de ficar tocando o homem aleatoriamente, sem pensar, você vai começar a usar o toque de forma intencional, com propósito, com objetivo. Cada vez que você for tocar um homem, você vai se perguntar: o que eu quero que ele sinta com esse toque? Eu quero que ele se sinta confortável, eu quero que ele se sinta desejado, eu quero que ele se sinta intrigado, e dependendo da resposta, você vai escolher onde tocar, como tocar, por quanto tempo tocar. Por exemplo, se você quer que ele se sinta confortável, você toca o antebraço dele de forma leve, casual, enquanto vocês estão conversando. Se você quer que ele se sinta admirado, você toca o ombro dele enquanto faz um elogio genuíno. Se você quer criar tensão sexual, você toca a mão dele de forma mais demorada, segurando por alguns segundos a mais do que seria normal, criando aquele momento de conexão intensa, onde vocês se olham nos olhos e sentem a química rolando. A segunda técnica é o que eu chamo de retirada estratégica. Depois de tocar o homem, você se afasta, você cria distância física, você volta para o seu espaço. Isso é fundamental porque cria o efeito de dar e tirar, de aproximar e afastar, que mantém o cérebro dele num estado constante de excitação. Você fica grudada nele depois de tocar. Se você mantém o contato físico por muito tempo,
O cérebro dele se acostuma, a novidade passa e o interesse diminui. Mas se você toca e se afasta, você cria uma dinâmica de intermitência que é extremamente viciante, porque ele nunca sabe quando vai acontecer de novo, e isso mantém a atenção dele totalmente focada em você. A terceira técnica é o que eu chamo de escada da intimidade. Você nunca pula etapas, você nunca vai direto para toques íntimos sem antes ter passado pelos toques socialmente aceitos. Você começa tocando áreas neutras como antebraço, ombro, mão, e só depois que você percebe que ele está confortável, que ele está correspondendo, que ele também está tocando você de volta, aí sim você pode avançar para áreas um pouco mais íntimas, como a parte superior das costas, o rosto, o cabelo. E só quando vocês já tiverem uma conexão emocional estabelecida, quando já tiverem conversado bastante, quando já tiverem criado uma cumplicidade, aí sim você pode pensar em toques mais íntimos como nuca, peito, coxa. A quarta técnica é o que eu chamo de leitura corporal. Você precisa prestar atenção nas reações dele, na linguagem corporal dele, para saber se você está no caminho certo ou se precisa recuar. Se quando você toca ele, ele se inclina para mais perto de você, se ele mantém o contato visual, se ele sorri, se ele também te toca de volta, isso significa que ele está gostando, que ele está confortável, que você pode continuar. Mas se quando você toca ele, ele se afasta, se ele desvia o olhar, se ele cruza os braços, se ele muda de assunto abruptamente, isso significa que você foi rápido demais, que ele não está pronto, que você precisa dar um passo atrás e ir mais devagar. A quinta técnica é o que eu chamo de toque acidental. Em vez de tocar o homem de forma óbvia, deliberada, você cria situações onde o toque parece acidental, casual, não planejado. Por exemplo, quando vocês estão caminhando lado a lado e você esbarra no braço dele, ou quando vocês estão sentados e seus joelhos se encostam por baixo da mesa, ou quando você está pegando algo e sua mão encosta na mão dele. Esses toques acidentais são extremamente poderosos porque não parecem intencionais, então o cérebro dele não cria resistência, não levanta defesas, ele simplesmente sente a sensação e associa com a presença de você. A sexta técnica é o que eu chamo de toque de reforço positivo. Toda vez que ele faz ou diz algo que você gosta, você toca ele como forma de recompensa, de reconhecimento. Isso cria um condicionamento no cérebro dele, onde ele associa fazer coisas que te agradam com receber toque de você, e aí ele vai querer fazer cada vez mais coisas para te agradar porque ele quer receber mais toques. É psicologia básica, é condicionamento operante, é o mesmo princípio que usamos para treinar animais e funciona perfeitamente com seres humanos também. A sétima técnica é o que eu chamo de contraste sensorial. Você varia a intensidade, a duração e o tipo de toque para criar uma experiência sensorial rica e imprevisível. Às vezes você toca de forma leve, quase imperceptível, outras vezes você toca com mais firmeza. Às vezes o toque dura apenas um segundo, outras vezes você mantém por alguns segundos. Às vezes você usa apenas as pontas dos dedos, outras vezes você usa a palma da mão inteira. Essa variação mantém o cérebro dele alerta, curioso, querendo mais porque ele nunca sabe o que esperar. E isso é extremamente excitante. A oitava técnica é o que eu chamo de toque emocional. Você não toca apenas por tocar, você toca em momentos de conexão emocional, quando vocês estão compartilhando algo pessoal, quando ele está te contando uma história importante, quando vocês estão rindo juntos de algo. Tocar nesses momentos cria uma associação poderosa no cérebro dele entre você e emoções positivas, entre você e vulnerabilidade, entre você e intimidade verdadeira, e isso é o que cria laços profundos, duradouros, e vão muito além da atração física. A nona técnica é o que eu chamo de espelhamento tátil. Você presta atenção em como ele te toca e você responde de forma similar, criando uma dança sincronizada onde vocês estão em sintonia. Se ele toca seu braço, você toca o braço dele de volta. Ele segura sua mão
você aperta a mão dele de volta. Isso cria uma sensação de reciprocidade, de igualdade, de que vocês estão na mesma página, e isso é extremamente reconfortante para o cérebro dele, porque ele sente que não está sozinho nessa, que você também está interessada, que isso é mútuo. A 10ª técnica é o que eu chamo de ausência estratégica. Depois de criar uma série de interações com bastante contato físico, você propositalmente cria um encontro onde você toca muito menos, onde você mantém mais distância física. Isso faz o cérebro dele sentir falta, faz ele perceber o quanto ele gostava de ser tocado por você. E aí, na próxima vez que você tocar ele, o impacto vai ser muito maior, porque ele estava com saudade, ele estava querendo, ele estava esperando por isso. Agora, além dessas técnicas de toque, eu preciso te falar sobre algo igualmente importante, que é a sua energia, a sua atitude, a forma como você se posiciona diante de um homem. Porque, olha, você pode saber todas as técnicas do mundo, você pode tocar nos lugares certos, nos momentos certos, mas se a sua energia estiver errada, se você estiver emanando carência, desespero, insegurança, nada disso vai funcionar. Homens sentem energia, eles percebem quando uma mulher está precisando deles para se sentir completa, quando ela está buscando validação externa, quando ela não tem amor próprio, e isso afasta, isso repele, isso faz eles correrem na direção oposta. Então, antes de você sair por aí tentando seduzir homens, você precisa trabalhar em você mesma. Você precisa se tornar uma mulher que não precisa de homem nenhum para ser feliz, para se sentir completa, para se sentir valiosa. Você precisa construir uma vida que você ama com ou sem relacionamento. Você precisa ter hobbies, interesses, amigos, propósito. Você precisa ser uma pessoa interessante, intrigante, multifacetada. Porque quando você tem tudo isso, quando você está plena consigo mesma, você emana uma energia completamente diferente, uma energia de abundância, de confiança, de eu estou bem sozinha, mas estou aberta para compartilhar a minha vida com alguém especial. Essa energia é absolutamente magnética. Homens são atraídos por mulheres que têm vida própria, que têm objetivos, que têm paixões, que não vão largar tudo para ficar grudadas neles. Eles querem uma parceira, não uma fã, não uma grupe, não alguém que vai fazer deles o centro do universo. Eles querem uma mulher que seja um desafio, que seja interessante, que adiciona valor à vida deles, que os faça querer ser homens melhores. E você só consegue ser essa mulher quando você primeiro se torna completa por si mesma, quando você primeiro se apaixona pela sua própria vida. Então, para amor, respira e pensa comigo. O que você tem feito por você mesma ultimamente? Que hobbies você tem cultivado? Que sonhos você tem perseguido? Que versão de você mesma você tem se tornado? Porque se a resposta for nada, se você tem passado os últimos meses ou anos apenas esperando o homem certo aparecer, apenas se preparando para um relacionamento, apenas vivendo em função de encontrar alguém, você precisa urgentemente redirecionar o seu foco. Você precisa começar a investir em você, a construir a sua vida, a se tornar a mulher que você gostaria de conhecer, porque é só quando você faz isso que você se torna verdadeiramente atraente, verdadeiramente irresistível. E olha, eu sei que pode parecer contraditório, eu sei que você pode estar pensando, mas Ana, você não estava me ensinando a seduzir homens. Como é que agora você está dizendo para eu focar em mim mesma? Pois é exatamente aí que está o segredo, minha linda. O maior poder de sedução que você pode ter é não precisar seduzir ninguém, é estar tão bem consigo mesma que os homens naturalmente se sentem atraídos por você, que eles querem estar perto de você, que eles fazem de tudo para conquistar você. Porque quando você não está desesperada, quando você não está carente, quando você não está tentando forçar nada, você se torna um desafio natural, você se torna algo valioso que precisa ser conquistado. E isso aciona todos os instintos de caçador que existem no cérebro masculino. Então a minha missão aqui hoje não é apenas te ensinar técnicas de sedução, é te transformar numa mulher que não precisa de técnicas, porque ela mesma é a técnica, ela mesma é o imã. E quando você chega nesse nível, quando você internaliza isso, quando você realmente acredita no seu valor,
tudo muda. Os homens mudam a forma como te tratam, eles mudam a forma como te veem, eles começam a te perseguir em vez de você perseguir eles, eles começam a fazer esforço para te impressionar em vez de você fazer esforço para impressionar eles. E aí, minha querida, você ganhou o jogo, porque agora você está no controle, você está escolhendo, você está decidindo quem merece ter acesso a você. Agora deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório e que ilustra perfeitamente tudo o que eu estou te falando. Alguns anos atrás, chegou até mim uma paciente de 52 anos, vamos chamá-la de Márcia. A Márcia tinha acabado de sair de um casamento de 25 anos, estava se sentindo completamente perdida, achando que a vida dela tinha acabado, que ela nunca mais ia encontrar ninguém, que ela estava velha demais, feia demais, que homem nenhum ia se interessar por ela. Ela chegou no consultório destruída, sem autoestima, sem esperança, completamente convencida de que ia passar o resto da vida sozinha. Eu não fiquei alimentando esse discurso vitimista dela, não fiquei dizendo coitadinha, que situação difícil. Eu dei um chacoalhão nela, falei: Márcia, você tem 52 anos, no 82, você tem saúde, tem inteligência, tem experiência de vida, você tem tanta coisa para oferecer e tá aqui se lamentando como se a vida tivesse acabado? Acorda, minha filha, a vida tá apenas começando, agora você finalmente tem a oportunidade de viver, para você, de descobrir quem você é sem ser a esposa de alguém, sem ser a mãe de alguém, de se tornar a mulher que você sempre quis ser. E aí a gente começou um trabalho profundo de reconstrução da autoestima dela, de reconexão dela com ela mesma, de redescoberta de quem ela era. Eu mandei ela fazer coisas que ela nunca tinha feito, experimentar coisas novas, conhecer lugares diferentes, desenvolver hobbies, fazer amigos, construir uma vida que fosse dela e só dela. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses a Márcia estava irreconhecível, não fisicamente, ela não fez plástica, não emagreceu 20 quilos, não mudou radicalmente a aparência, mas a energia dela, a postura dela, a forma como ela falava de si mesma, tudo isso tinha mudado completamente. E aí começaram a aparecer homens, minha querida, homens interessados, homens querendo conhecer ela, homens fazendo fila para sair com ela. E ela ficava me dizendo: Ana, eu não tô entendendo, eu não mudei nada, eu não fiz nada de especial, porque de repente todo mundo tá interessado em mim? E eu explicava para ela: você mudou sim, você mudou a coisa mais importante que existe, você mudou a forma como você se vê, você mudou a energia que você emana, você mudou a sua relação com você mesma, e os homens sentem isso, eles percebem isso, eles são atraídos por isso como abelhas são atraídas por mel. Hoje a Márcia está num relacionamento lindo com um homem incrível que a trata como rainha, que a valoriza, que faz questão de estar com ela. E sabe por quê? Porque ela não precisava dele, porque ela estava plena sozinha, porque ela tinha construído uma vida maravilhosa por conta própria, e ele simplesmente quis fazer parte dessa vida, ele quis somar, ele quis adicionar valor, não ser o valor todo. E é exatamente isso que eu quero para você, é exatamente esse tipo de relacionamento que você merece, onde você é escolhida, valorizada, respeitada, porque você primeiro se escolheu, se valorizou, se respeitou. Então agora eu quero que você faça um exercício comigo. Eu quero que você pare por um momento e pense: se você fosse um homem, você ia querer namorar você ia achar você interessante, você ia querer passar tempo com você ia se sentir atraído pela vida que você tem, pela energia que você emana, pela pessoa que você é. E seja honesta com você mesma, não adianta mentir, não adianta fingir, porque se a resposta for não, se você mesma não ia querer namorar você, como é que você espera que um homem queira? E olha, eu não tô dizendo isso para te fazer sentir mal, eu tô dizendo isso para te acordar, para te fazer perceber que você precisa urgentemente começar a trabalhar em você mesma, a se tornar a melhor versão de você, a construir uma vida que você ama. Porque quando você faz isso, quando você se torna alguém que você mesma admira, alguém que você mesma acha interessante, os homens vão naturalmente querer estar perto de você, vão naturalmente se sentir atraídos por você. E agora vamos voltar para as técnicas práticas, porque eu sei que você quer saber exatamente o que fazer, como agir, quais são os passos concretos para fazer um homem enlouquecer por você. Então, além de tudo que eu já te falei sobre onde tocar e onde não tocar, eu vou te dar agora algumas estratégias adicionais que vão potencializar ainda mais o seu poder de sedução. A primeira estratégia é o que eu chamo de vulnerabilidade seletiva. Você mostra vulnerabilidade
Você compartilha coisas pessoais, mas você faz isso de forma dosada, estratégica, em momentos específicos. Você não sai contando toda a sua vida logo no primeiro encontro. Você não despeja todos os seus problemas em cima dele. Mas você também não fica naquela superficialidade chata, onde vocês só falam de amenidades. Você encontra o equilíbrio, você compartilha coisas que criam conexão emocional, mas que não te fazem parecer uma pessoa problemática, complicada, cheia de bagagem. Por exemplo, em vez de dizer eu tenho depressão, eu tomo antidepressivo, minha vida é um caos, você diz, sabe, eu passei por um período difícil há um tempo atrás, mas eu busquei ajuda, fiz terapia, me cuidei e hoje eu sou uma pessoa muito mais forte por causa disso. Percebe a diferença? As duas frases falam da mesma situação, mas a segunda mostra que você é uma pessoa que enfrenta desafios, que busca soluções, que se cuida, e isso é extremamente atraente. A segunda estratégia é o que eu chamo de imprevisibilidade controlada. Você não é aquela mulher totalmente previsível que ele já sabe exatamente como vai reagir a tudo. Às vezes você surpreende ele, você faz algo inesperado, você muda a rotina, você propõe algo diferente. Isso mantém o cérebro dele alerta, interessado, curioso, porque ele nunca sabe completamente o que esperar de você e isso é extremamente excitante. Mas atenção, imprevisibilidade não é instabilidade. Você não vai ficar mudando de humor o tempo todo, sendo incoerente, sendo confusa. Vai ser consistente nos seus valores, na sua essência, mas vai ser criativa, espontânea, surpreendente nas pequenas coisas. A terceira estratégia é o que eu chamo de independência atraente. Você mostra que você tem vida própria, que você não está disponível 24 horas por dia, que você tem compromissos, interesses, pessoas importantes na sua vida além dele. Isso faz ele perceber que você é uma pessoa valiosa, que outras pessoas querem o seu tempo e a sua atenção e que ele precisa fazer esforço para conquistar um espaço na sua agenda. E olha, isso não é joguinho, isso não é fingir que está ocupada quando não está. Isso é você realmente ter uma vida interessante, realmente ter coisas importantes para fazer e naturalmente não estar sempre disponível. A quarta estratégia é o que eu chamo de elogio estratégico. Você elogia ele, mas você elogia coisas que vão além da aparência física. Você elogia a inteligência dele, o senso de humor, a forma como ele trata as pessoas, os valores que ele tem. Isso faz ele se sentir visto, compreendido, valorizado por quem ele realmente é, não apenas pelo que ele aparenta ser. E quando um homem sente que você enxerga a essência dele, que você valoriza o que realmente importa, ele cria uma conexão emocional profunda com você, porque a maioria das mulheres só elogia coisas superficiais e ele está cansado disso. A quinta estratégia é o que eu chamo de desafio intelectual. Você não concorda com tudo que ele diz, você não fica bajulando ele o tempo todo, você tem opiniões próprias, você questiona, você debate, você desafia ele intelectualmente. Isso mostra que você é uma pessoa pensante, que você tem personalidade, que você não é apenas um enfeite bonito que vai ficar concordando com tudo para agradá-lo. E homens inteligentes, homens de verdade, adoram isso, eles adoram mulheres que os desafiam, que os fazem pensar, que os tiram da zona de conforto. A sexta estratégia é o que eu chamo de sensualidade natural. Você não precisa usar roupas super decotadas, super apertadas, super provocantes para ser sensual. Sensualidade verdadeira vem de dentro, vem da forma como você se move, como você fala, como você sorri. É aquela energia feminina, aquela presença, aquela consciência do seu próprio corpo que faz qualquer homem ficar hipnotizado. E isso você desenvolve se conectando com a sua feminilidade, fazendo dança, fazendo yoga, fazendo qualquer atividade que te faça sentir no seu corpo, que te faça sentir sensual, poderosa, feminina. A sétima estratégia é o que eu chamo de mistério dosado. Você não conta tudo sobre você logo de cara. Você deixa ele curioso, querendo saber mais, querendo descobrir quem você realmente é. Cada encontro, ele descobre uma nova camada de você, uma nova faceta, uma nova história, e isso mantém o interesse dele vivo por muito mais tempo. Mas atenção, mistério não é mentira, não é esconder coisas importantes, não é fingir ser quem você não é. É simplesmente não entregar tudo de uma vez.
É deixar ele ir descobrindo você aos poucos, naturalmente. A oitava estratégia é o que eu chamo de reciprocidade equilibrada. Você não é aquela que dá sem receber nada em troca, mas você também não é aquela que só recebe e nunca dá. Você encontra o equilíbrio. Você observa o quanto ele está investindo em você e você investe na mesma proporção. Se ele te convida para jantar, você convida ele para um cinema. Bosa. Se ele te manda mensagem de bom dia, você manda mensagem de boa noite. E isso cria uma dinâmica saudável onde vocês dois estão construindo um relacionamento juntos, onde ninguém está fazendo mais esforço do que o outro. A nona estratégia é o que eu chamo de presença genuína. Quando você está com ele, você está realmente presente, você não fica no celular, você não fica distraída, você não fica pensando em outras coisas. Você olha nos olhos dele, você escuta de verdade o que ele está dizendo, você se interessa genuinamente pela vida dele, pelas histórias dele, pelos sonhos dele. E isso é tão raro hoje em dia, as pessoas estão tão distraídas, tão desconectadas, que quando você oferece presença genuína, você se torna absolutamente memorável. A 10ª estratégia é o que eu chamo de autenticidade corajosa. Você não finge ser quem você não é para agradá-lo. Você não esconde partes de você que você acha que ele pode não gostar. Você simplesmente é você mesma, autêntica, verdadeira, real. E olha, isso exige coragem, porque você corre o risco dele não gostar, dele não se interessar, mas sabe o que é melhor? É melhor ele não gostar de você de verdade do que ele gostar de uma versão falsa de você que você não vai conseguir sustentar a longo prazo. Quando você é autêntica desde o começo, você atrai homens que realmente combinam com você, que realmente valorizam quem você é, e esses são os relacionamentos que duram, que são felizes, que são saudáveis. Agora eu quero falar sobre algo que muitas mulheres têm medo de admitir, mas que é absolutamente verdade. Você tem poder, minha linda, você tem muito mais poder do que você imagina sobre os homens, sobre a atração, sobre os relacionamentos. O problema é que a sociedade passou a vida inteira te convencendo do contrário e fazendo acreditar que você precisa dos homens mais do que eles precisam de você, que você precisa se rebaixar, se diminuir, aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. Mas isso é mentira, isso é manipulação, isso é uma forma de te manter pequena, insegura, dependente. A verdade é que você é valiosa, você é desejável, você é poderosa, e quando você internaliza isso, quando você realmente acredita nisso, tudo muda. Você para de aceitar migalhas, você para de tolerar desrespeito, você para de se contentar com homens que não te merecem. Você começa a exigir o que você merece, você começa a escolher homens que te valorizam, que te respeitam, que fazem questão de estar com você. E esses homens existem, minha querida. Eles estão por aí, mas eles só vão te encontrar quando você estiver emanando a energia certa, quando você estiver no lugar certo emocionalmente, quando você estiver pronta para receber o amor que você merece. Então eu quero que você faça uma promessa para você mesma agora. Promete que você nunca mais vai se rebaixar por homem nenhum, que você nunca mais vai aceitar menos do que você merece, que você nunca mais vai fingir ser quem você não é para agradar alguém. Promete que você vai investir em você mesma, que você vai construir uma vida que você ama, que você vai se tornar a melhor versão de você. Promete que você vai usar tudo que aprendeu aqui hoje, não para manipular homens, mas para se empoderar, para se valorizar, para criar relacionamentos saudáveis, equilibrados, felizes. Porque no final das contas, minha linda, não é sobre fazer um homem enlouquecer por você, é sobre você enlouquecer por você mesma primeiro, é sobre você se apaixonar pela sua própria vida, pela sua própria essência, pela mulher incrível que você é. E quando você faz isso, quando você realmente se ama, quando você realmente se valoriza, os homens certos vão naturalmente aparecer, vão naturalmente se apaixonar por você, vão naturalmente querer fazer parte da sua vida. E aí você vai poder escolher, você vai poder decidir quem merece ter o privilégio de estar ao seu lado. Então respira fundo, olha para você mesma com amor, com compaixão, com respeito e começa hoje mesmo a jornada de se tornar a mulher que você sempre quis ser. Aplica tudo que você aprendeu aqui,
mas principalmente aplique o amor próprio, a valorização pessoal, a consciência do seu próprio valor. Porque quando você faz isso, minha querida, você se torna absolutamente imparável. Você se torna uma força da natureza. Você se torna a mulher que todo homem sonha em encontrar, mas que poucos merecem ter.